olá, bem-vindo a mais essa nossa conversa. Hoje a gente mergulha num texto clássico, hein? Trechos de Uma Mensagem a Garcia, do Elbert Hubbard, lá de 1899. Isso, e a gente está usando a edição de 1914, que tem aquela apologia dele, né? Bem interessante. Exato. E o nosso objetivo aqui, bom, é tentar entender a mensagem principal sobre iniciativa, o lealdade, a figura do Rowan, claro, e como é que esse texto virou esse fenômeno global. Será que ainda faz sentido hoje? É uma história e tanto, né? Demais. E olha só, para começar, vendeu mais de 40 milhões de cópias. Isso ainda com o Hubbard vivo. Ele mesmo dizia que foi meio que por acidentes afortunados. 40 milhões naquela época. É absurdo. Totalmente. Então, bora lá. Vamos ver como nasceu essa ideia, como viralizou, a história do Rowan em si e essa visão do Hubbard sobre trabalho, responsabilidade. Um pouco polêmica até. Preparada? Com certeza. Vamos nessa. Certo. Então, como é que surgiu isso? O Hubbard conta que foi de repente, sabe, num roupante. Ele diz que escreveu numa hora só, né? Depois do jantar. Isso. No dia 22 de fevereiro de 1899, aniversário do George Washington, olha que detalhe. E ele fala que veio quente do coração, tipo, resultado de um dia bem estressante. Ah, ele estava tentando motivar um pessoal lá da cidade, né? E parece que não deu muito certo. Não deu mesmo. Ele chamou de delinquent villagers, algo como moradores relapsos, sei lá. E aí, a virada foi numa conversa com o filho dele, o Bert. O filho que deu a ideia, basicamente? Foi. O Bert comentou que o verdadeiro herói da guerra lá de Cuba tinha sido o Andrew Rowan, porque ele, foi sozinho e fez a coisa, levou a mensagem a Garcia. Simples assim. E pro Hubbard? Aí caiu a ficha. Ele pensou, poxa, o garoto tá certo. O herói é quem faz o trabalho, quem resolve. Levantou e escreveu. E o mais curioso é que ele nem deu muita bola no início, né? Nada. Publicou lá na revista dele, a Philistine, em março, sem nem título pro artigo, achou que ia ficar por isso mesmo. É incrível como às vezes as coisas nascem assim, né? De uma frustração pessoal, uma conversa boba e de repente, bum. Exato. Toca numa coisa que tá no ar, sabe? Essa irritação dele com a falta de iniciativa que ele via, talvez se conectou com algo maior, uma demanda por eficiência, por dever, que estava rolando ali na virada do século. Totalmente. E essa faísca virou um incêndio editorial, né? Foi impressionante. Como é que foi essa explosão? Começou com mais gente pedindo a revista de março. Primeiro uns poucos, depois centenas. E aí a American News Company pediu 1000 cópias. Já era um sinal, né? Sim. O Hubbard ficou intrigado, perguntou para o assistente. Ué, o que tem nessa edição? E o cara, é aquela coisa sobre Garcia. Direto ao ponto. Aquela coisa sobre Garcia. Mas o estopim mesmo foi um telegrama. Do George H. Daniels. Um figurão da New York Central Railroad. Ah, o Daniels, peça-chave nessa história. Total. Ele queria saber o preço para imprimir. 100 mil cópias do artigo. Em panfleto, e ainda queria botar propaganda da ferrovia no verso. 100 mil, de cara. E perguntou o prazo. O Hubbard fez as contas, a gráfica dele era pequena. Levaria, 2 anos para fazer tudo aquilo. Impossível, né? Completamente. Aí ele foi prático. Respondeu pro Daniels, olha, pode imprimir você mesmo aí, eu dou a permissão. E o Daniels? Esse não dormiu no ponto. Imagina, aí entra a força da distribuição, né? Não foi só sorte. A ferrovia chegava em todo lugar. A decisão do Daniels de abraçar e distribuir isso em massa. Foi o que fez a diferença. Com certeza, ele mandou fazer edições de 500 mil de cópias. 500 mil. Isso amplificou a mensagem de um jeito que o Hubbard sozinho jamais conseguiria. Não mesmo. Foi, como você disse antes, uma tempestade perfeita, né? O momento certo, um canal de distribuição poderoso como a ferrovia e uma mensagem que, caiu como uma luva para o mundo empresarial da época. Aquela necessidade de iniciativa, de eficiência. Faz todo sentido. E não parou nos Estados Unidos, né? A história global é ainda mais maluca. Ah, sim. A parte da Rússia e do Japão é sensacional. Entra em cena um príncipe russo, Hilakov, diretor das ferrovias russas. Ele estava visitando os Estados Unidos a convite do próprio Daniels. Olha a conexão aí. Traduziu para o russo e deu uma cópia para cada funcionário da ferrovia no país inteiro. Pensa no alcance disso
na Rússia czarista. Nossa! Milhares e milhares de pessoas. E a coisa não parou. O texto foi circulando, Alemanha, França, Espanha, Turquia. Chegou na Índia, na China. É quase um viral pré-internet. Totalmente. Um conteúdo que atravessou culturas de um jeito impressionante. E tem a cereja do bolo. A guerra russo-japonesa lá no comecinho do século XX, cada soldado russo que ia para o fronte levava uma cópia de Uma Mensagem a Garcia, Sério? no bolso do uniforme. Parece que sim. E os japoneses, quando pegavam prisioneiros russos, achavam esses livretos. Aí pensaram, opa, se o inimigo está distribuindo isso para a tropa... Deve ser coisa boa. Ou importante, pelo menos. Uma lógica militar, né? Exato. Aí o que eles fizeram? Traduziram para o japonês e não só isso, por ordem do Mikado, do imperador, distribuíram para todo funcionário do governo, militar, civil, todo mundo. Que reviravolta. Do campo de batalha para a burocracia japonesa. É inacreditável. O Hubbard falava nesses 40 milhões de cópias em vida, dá para ter noção? É um número que até hoje seria impressionante para um ensaio desses. E aí a gente se pergunta, o que tinha ali que ressoou tanto, em contextos tão diferentes? Empresário, militar, funcionário público. O que era universal nessa mensagem? Talvez seja essa tensão básica de qualquer organização, né? A busca por gente que resolve, que executa, o Rowan, e ao mesmo tempo o risco da obediência cega. Parece que essa figura do cumpridor de missão tocou numa necessidade de ordem, de eficiência, que era sentida em muitos lugares, por motivos talvez diferentes em cada um. Exatamente. E essa figura do Rowan é o coração de tudo, né? O exemplo. Vamos lembrar rapidinho a história. Guerra Hispano-Americana. Eu precisando falar urgente com o líder cubano, o Calixto Garcia. Que estava sumido nas montanhas, incomunicável. Isso. Ninguém achava o cara. O presidente McKinley precisava dele. A coisa estava crítica. Tensão total. Aí alguém lá do alto comando fala para o presidente, olha, tem um sujeito, Rowan. Se alguém consegue achar o Garcia, é ele. O cara certo para a missão impossível. Chamam o Rowan, McKinley entrega a carta para Garcia, e aí vem o ponto crucial para o Hubbard, o que ele mais valoriza. O que o Rowan fez, ou melhor, o que ele não fez. Exato. Ele pegou a carta e não fez pergunta. Nenhuma. Principalmente não perguntou, tá, mas onde ele está? Para Hubbard, isso era tudo. A ausência da pergunta como símbolo de iniciativa e confiança. Isso. O Hubbard não expõe os detalhes do perigo, mas diz o essencial. Rowan botou a carta numa bolsa impermeável, atravessou Cuba a pé por 3 semanas, no meio do território inimigo, depois de desembarcar de um barquinho. E achou Garcia. Entregou a mensagem. Uma odisseia. E a lição do Hubbard é essa. Não é sobre ser culto, ter book learning. É sobre ter fibra, fortalecer as vértebras. Lealdade, agir rápido, focar na tarefa, fazer o que tem que ser feito. Levar a mensagem a Garcia, ponto. É a celebração total do executor, né? Do mensageiro fiel. Não é por acaso que ele abre o ensaio com aquele provérbio, Provérbios 25:13, sobre o mensageiro fiel ser como frescor de neve no tempo da ceifa, algo revigorante, inesperado. Boa lembrança. Como a gente já falou, isso abre margem para outras discussões, né? Sobre o valor de pensar antes de agir cegamente. Sem dúvida. E essa valorização do fazer sem perguntar fica ainda mais clara quando a gente olha o outro lado da moeda. A crítica feroz que o Hubbard faz à ineficiência, à falta de iniciativa do homem médio. Ah, ele não poupa críticas, né? Usa palavras bem fortes. Fortíssimas. Imbecilidade, incapacidade de se concentrar e fazer. Para ele, o normal era assistência desleixada, desatenção tola, indiferença, trabalho pela metade. Uma visão bem dura da galera da época. Bem pessimista mesmo. Ele até cria aquele exemplo hipotético do escritório, pedir para alguém pesquisar sobre o pintor Correjo numa enciclopédia. Ah, sim. O funcionário que, em vez de ir lá e fazer... Faz 1000 perguntas. Quem é ele? Qual livro? Onde está? Fui contratado para isso? Não era Bismarck? Por que o fulano não faz? Ele já morreu? É urgente? É quase uma comédia de erros na visão dele.
É uma caricatura, claro, mas mostra bem a impaciência dele com o que ele via como falta de proatividade. E ele via essa suposta incapacidade de ação independente, essa estupidez moral, como um atraso para o progresso. Chega a dizer que isso atrapalhava até o socialismo puro. É interessante ele usar esse termo. Parece que para ele, socialismo puro era um ideal de eficiência coletiva que era minado por essa falta de iniciativa individual que ele criticava. Pode ser. E ele é bem direto ao dizer que o medo de ser demitido, de levar o fora, era o que segurava muita gente na linha. Uma visão bem crua das relações de trabalho. E ele critica candidato a estenógrafo que não sabe escrever, contador que some no bar, o funcionário foco de descontentamento que sempre acha que o patrão está explorando e se recusa a fazer algo simples, mandando o chefe fazer. Leve você mesmo. A linguagem é pesada, né? É pesadíssima. E, olha, é impossível não ouvir ali a voz de um dono de negócio do fim do século XIX e começo do XX, sabe? Desabafando suas frustrações. Totalmente. O Hubbard coloca tudo na conta da falha moral individual. Falta de caráter, preguiça. Ele não para pensar em fatores como, sei lá, condições de trabalho ruins, salário baixo, falta de treinamento, a própria dinâmica de poder ali. Nada disso entra na equação dele. Pelo contrário, ele pede compaixão pelo empregador. O coitado que envelhece antes do tempo, tendo que lidar com... Ele usa termos horríveis, né? Tipos desleixados e inúteis, vagabundos desgrenhados. É tenso. É bem tenso. E ele descreve o mercado como um processo de eliminação, quase uma seleção natural. Os inaptos são descartados, é puro darwinismo social aplicado ao trabalho. E essa ideia de meritocracia individual pura, sem olhar o contexto, ela ainda ecoa hoje, né? Com certeza. Mas ele não fica só na paulada, né? Ele também constrói um ideal, o exemplo a seguir. Sim, tem o lado positivo. O elogio ao bom funcionário. Ele admira profundamente aquele cara que faz o trabalho quando o chefe está fora igualzinho a quando ele está presente. Consistência, lealdade. O funcionário ideal. Para ele, é quem recebe a missão tipo levar a mensagem a Garcia. E simplesmente pega a carta, calmamente, sem fazer perguntas idiotas e vai lá resolver. Foco total na entrega. E qual a recompensa para esse tipo de pessoa, segundo ele? Para esses, o céu é o limite. Hubbard diz que eles nunca são dispensados e nem precisam fazer greve por salário. Por quê? São raros, valiosos. O ouro do mercado de trabalho. Exato. Nenhum empregador pode se dar ao luxo de deixá-lo ir. São disputados. Ele até filosofa. A civilização é uma longa e ansiosa busca por esses indivíduos. E fecha com força. O mundo clama por tais. É necessário o homem que pode levar uma mensagem a Garcia. A mensagem é: seja essa pessoa. A responsabilidade individual, a autoconfiança e principalmente a lealdade quase cega são o centro de tudo. E naquela apologia fica ainda mais claro, né? Quando ele diz: se você trabalha para um homem, pelo amor de Deus, trabalhe para ele. Fale bem dele, defenda-o. Dê um serviço indiviso ou nenhum. Uma onça de lealdade vale uma libra de inteligência. É uma frase de impacto, hein? Fortíssima. E não dá para negar que essa mensagem serviu e talvez ainda sirva como motivação para muita gente buscar ser diligente, excelente no que faz. Por outro lado... Tem outro lado. Essa mesma mensagem pode ser vista como uma crítica a qualquer organização de trabalhadores, tipo sindicato, ou até mesmo ao simples ato de perguntar, de questionar uma ordem antes de sair fazendo. Valoriza a execução acima da reflexão. Muito bem colocado. Então, resumindo o que a gente viu hoje, a história do Rowan como esse ideal de iniciativa, de confiança, de fazer acontecer. A crítica dura do Hubbard, a ineficiência, a falta de iniciativa, que ele via como um problema geral. E essa trajetória incrível, quase inacreditável, que fez desse ensaio um fenômeno mundial. Um símbolo de diligência, de dever cumprido, com milhões e milhões de cópias rodando por aí. É uma baita história sobre o poder de uma ideia, né? Sem dúvida. E, pra gente fechar, fica aqui uma provocação, acho, que sai direto do que a gente conversou. O Hubbard valoriza muito a ação sem perguntas, né?
O Rowan como o herói e o cara que pergunta sobre o Corrégio como quase um vilão. Exato. Se a gente levar essa ideia ao pé da letra, qual o risco? Em que situações essa pressa em só levar a mensagem, em só cumprir a ordem sem pensar, pode acabar sendo ruim, ou até perigosa? Boa pergunta. Pensa em situações mais complexas. No trabalho, na vida, será que a obediência cega é sempre a melhor resposta? Ou será que às vezes fazer perguntas, analisar, até mesmo dizer não, pode ser mais importante do que simplesmente levar a mensagem? Onde está o limite entre a iniciativa do Rowan e a obediência que pode dar errado? É algo que essa mensagem a Garcia, mesmo depois de tanto tempo, ainda deixa pra gente pensar, né?